Marcos capítulo 6, do verso 45 ao verso 52. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, uma oportunidade ímpar para nós de ouvir a Tua voz, de receber instrução do Senhor, que é o que nós realmente precisamos para saber viver, nos conduzir nesse mundo de acordo com a Tua vontade, que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração, que ela que é verdade, alimento para nós, seja por nós praticada. À medida que ouvimos a Tua voz, possamos também Te obedecer. Fala conosco, te pedimos, tudo aquilo que precisamos essa noite, que a Tua palavra venha de encontro a essas necessidades. Usa, Senhor, a minha vida, que eu entrego nas Tuas mãos, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto, ele é conhecido na Bíblia, mas ele não está aqui por acaso, não é um episódio isolado. E quando nós vemos aqui o último versículo lido, versículo 52, aqui existe uma explicação. Tudo isso aconteceu porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Aí você vê algo extraordinário acontecendo, não é? Jesus falando aos discípulos, dando uma lição prática a eles, porque o coração estava endurecido e eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães, que tinha acontecido pouco tempo antes desta passagem. E veja, o que a Bíblia diz está aqui no verso 37. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Essa é a indagação dos discípulos. Jesus fez um grande milagre, um milagre conhecido, né, que ficou famoso, ao multiplicar uma pequena quantidade para servir tanta gente. E diante da necessidade observada pelos próprios discípulos de alimentar aquela multidão, Jesus manda que eles façam alguma coisa. E eles não compreenderam bem essa história. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Há dinheiro suficiente para fazer isso? Então Jesus queria, com tudo que fez, trazer uma lição. Queridos, não há nada na Bíblia que seja por acaso. Não há nenhum evento, nenhum milagre que não guarde relação com aquilo que Deus quer nos ensinar. Há um propósito da parte de Deus em ensinar a gente com todas as coisas que estão narradas nas Escrituras. Então o milagre foi feito não apenas para tornar Jesus famoso, mas para também ensinar para nós e para os discípulos o que Jesus quer transmitir. E aqui ele está dizendo aos discípulos que eles deveriam dar de comer àquela multidão. Mesmo não tendo o poder de fazer o milagre que Jesus faria
logo em seguida, mas ele traz essa responsabilidade para os discípulos. Por quê? Ele quer mostrar que ele conta conosco para fazermos a sua obra. Veja, a obra é de Deus. Quem é que faz o milagre? Você faz milagre? Eu? Não. Nenhum de nós faz milagre. Quem faz milagre é Deus. A obra é de Deus. Mas quem é que faz a obra de Deus? Somos nós. Quem é que se coloca à disposição para fazê-lo? Somos nós. Então Jesus ia fazer o mais difícil, que é a multiplicação, que é o milagre, que é produzir do nada alguma coisa. Essa é a parte que eu não consigo fazer, a parte de Deus. Mas quando ele diz para os discípulos, façam, é porque ele quer conscientizar que nós temos participação na obra de Deus. Ele conta com a nossa participação, para isso nos chamou. Por que Jesus precisava de discípulos? O que ele fez não poderia ter feito sozinho? Mas ele está ensinando para a gente a necessidade de companhia, a necessidade de parceria e o envolvimento de todos nós no plano de Deus. Então ele quer mostrar que cada um dos seus discípulos era alguém com quem ele contava para fazer a sua obra e que dessa obra teria que ser completa. Tanto é assim que no final, no versículo 43, no final do milagre está escrito: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ou seja, o milagre não foi apenas alimentar a multidão. Alimentou e ainda sobrou. Numa quantidade que não é por coincidência, 12 cestos. Eram 12 os discípulos. Um para cada um. E o que Jesus quer dizer com isso? Que há recompensa para quem faz a sua obra. Embora a gente não faça por causa da recompensa, mas há uma recompensa. Então, a lição que ele está transmitindo, primeiro, conta conosco para fazer através de nós, para fazer milagres através da nossa participação. Não estamos com ele por acaso, ele conta com a nossa participação. E essa participação é abençoada por ele, é premiada por ele, como aconteceu no final. Então há um contexto aqui que não pode ficar de lado. Mas ele ainda queria ensinar mais aos seus discípulos. Porque o versículo 52 que a gente leu, diz que eles mesmo assim ainda não compreenderam completamente o milagre dos pães. Eles não tiveram esse entendimento que eu estou passando aqui para vocês. Então eles ainda estavam em dúvida sobre o que era aquilo tudo. Aquela multiplicação, ele dizer, é com vocês, e depois cada um recolher um cesto cheio daquilo que sobrou. Eles ainda não conseguiram discernir o que estava acontecendo. Então Jesus prossegue no ensinamento. Agora não mais através do milagre, mas através de uma experiência. Veja que um texto está ligado ao outro. Então a Bíblia vai narrar no versículo 45, olha, logo a seguir. Ou seja, logo depois que acabou o milagre, que todo mundo comeu, que sobraram os 12 cestos, logo depois disso, Jesus faz algo com os discípulos. Diz a Bíblia que ele os compeliu. Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, para esta cidade chamada Betsaida. Então, ele obrigou os seus discípulos. A palavra aqui, compelir, não é uma sugestão. Que tal vocês irem para o barco agora? O que vocês acham de ir até Betsaida? Não, ele os compeliu. Ele os forçou a fazer isso. Porque aqui havia uma lição a ser aprendida. Não é um passeio de barco. Jesus está querendo trazer uma lição. E ele obriga aqueles homens a irem para o barco sozinhos. Ele não vai. O versículo 45 diz: compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então ele fica na terra e força os seus discípulos a irem para o barco e seguir rumo à cidade para onde ele os mandara. Então Jesus toma essa atitude também
Isso não é por acaso. Tem um plano. O plano de Deus é instruir. O plano de Deus é educar. Nada acontece na nossa vida por acaso, irmãos. Deus tem um propósito. Deus tem uma lição que a gente precisa aprender. Ele coloca os seus discípulos nesta situação de irem sozinhos num barco para o outro lado. Uma situação que a princípio, muitos deles ali estavam bem acostumados. Alguns eram pescadores, homens do mar, não é? Sabiam muito bem o que fazer, mas Jesus queria preparar aqueles homens para enfrentar dificuldades sem a presença dele. Enquanto Jesus está com eles, tudo é muito tranquilo, tudo é muito bom. Até quando ele me manda alimentar a multidão, eu sei que no final ele vai fazer. Então parece que é mais fácil. Mas Jesus está preparando os discípulos para a ausência dele. Enquanto está com Jesus, está tudo bem. E quando eu me sinto sozinho, como é que eu reajo? Quando estou eu diante dos meus problemas, como é que eu enfrento? Essa é a escola de Jesus para aqueles discípulos. Discípulo é alguém que está ali para aprender. Discipulado é o ensino. Então, eles estão ali para aprender e a escola de Jesus é prática. E ele diz, agora vão para o barco e atravessem para a cidade que eu estou mandando vocês irem, sem a minha presença. Então, amados, é muito bom estar com Jesus. É muito bom estar perto dele. Quando nós estamos na igreja, é maravilhoso. Nós sentimos muitas vezes a presença de Deus aqui, você sente? Isso é muito bom. É muito bom, muito gostoso. Mas amanhã você não vai estar na igreja. Amanhã você vai estar no seu trabalho. Amanhã você vai estar enfrentando as lutas da sua vida. Amanhã você vai estar, entre aspas, sozinho. E aí como é que você lida com as dificuldades que podem surgir na sua caminhada amanhã? Com os desafios que você tem para enfrentar amanhã, sem, entre aspas, a presença de Jesus que você sente quando está aqui na igreja. Afinal, ele mesmo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, é verdade que nós temos a presença de Jesus aqui. Mas o problema é que amanhã, quando estivermos sozinhos, ele quer nos ensinar a enfrentar essas situações. Então, Jesus nos enviou como igreja para o mundo. Não para permanecermos o tempo todo na igreja. A igreja é o lugar do treinamento. A igreja é a presença de Jesus. A igreja são os discípulos junto com Cristo. Mas para que a gente treina? A gente treina para o jogo. Mas o jogo não é aqui, o jogo é lá fora. O jogo é na rua, o jogo é no trabalho, o jogo é onde você está. Aqui é o lugar de treinamento, na presença de Jesus. E a mesma coisa ele vai fazer com seus discípulos aqui. Os compele a ir para o mar, naquele barco, sem a sua presença, sabendo ele que viria ali uma dificuldade. E aí, a Bíblia diz, no versículo seguinte, que, verso 46, e tendo-os despedido, o que Jesus fez? Subiu ao monte para orar. Fisicamente, Jesus não está conosco agora, mas sentimos e podemos sentir a sua presença. Mas a Bíblia diz também que hoje Jesus está sentado à destra de Deus e ele intercede por nós. O que é interceder por nós? É orar por nós. Veja, se ninguém orar por você, tem uma pessoa que ora por você. Sabe quem é? Jesus. E a gente diz, ninguém ora por mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém lembra de mim. Tem alguém que não esquece de você, Jesus. A Bíblia diz, ele intercede por nós. Então, mesmo que ninguém ore por você, Jesus está orando por você. E ele manda os seus discípulos para o barco, para enfrentar o mar, e sobe ao monte para orar por eles, para orar pela situação que estava para se consumar, e que ele sabia que viria a acontecer, porque nada é por acaso. Então pensa no seguinte, mesmo que a gente se sinta sozinho, Jesus está orando por nós. Mesmo que a dificuldade seja grande,
Jesus está orando por nós, está intercedendo por nós. E aí, diante dessa verdade, leia aqui comigo o que diz Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 35. Eu creio que foi essa certeza que inspirou Paulo a trazer essas palavras. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? As perseguições que ele fala aqui nos versículos anteriores, as lutas, os problemas, as dificuldades da vida. Ele diz, que diremos nós à vista disso tudo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus está orando por mim, quem será contra mim? Mas parece que a gente esquece disso. Está escrito na Bíblia, Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. Se Ele está orando por mim, irmão, por mais importante que seja você orar por mim também, se Jesus está orando, na verdade, eu nem preciso mais que ninguém ore, porque Ele está orando. E se Ele está orando, o que eu vou dizer diante de qualquer luta que se apresente diante de mim? Se Ele é por mim, se Ele está do meu lado, se Ele ora por mim, se Ele torce por mim, quem será contra mim? Quem poderá de fato me fazer algum mal, se Ele está orando pela minha vida? E aí Paulo continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo também afirmando a mesma coisa. Este que morreu por nós está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou a solidão de um barco num mar revolto? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo? Se eu sei que Ele está orando por mim, se eu sei que Ele está intercedendo pela minha vida, então tudo está no controle de Jesus. Não foi por acaso que Ele multiplicou os pães, não foi por acaso que Ele os mandou atravessar o mar sem a sua presença. Havia uma lição a ser ensinada. E diz o verso 48 do texto que nós lemos, que assim, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus está lá no monte, orando, e de lá ele tem uma visão do mar, aonde estão os discípulos com aquele barco. E aí ele olha de lá, e a Bíblia diz que ele vê a dificuldade dos irmãos que estão remando com muita dificuldade, porque há um vento contrário à direção em que eles estão indo. Então a remada fica mais difícil, o vento leva mais para trás do que eles conseguem avançar, e Jesus está observando essa dificuldade. O que isso quer dizer, irmãos? Além de orar por nós, Ele vê as nossas dificuldades. Ele vê as nossas lutas. Há muita gente que de repente diz assim, ninguém vê a minha luta, ninguém sabe do que eu estou passando, ninguém presta atenção no meu problema. Jesus está orando por você, irmão. Então Ele vê o que você está passando. Ele vê a tua dificuldade. Ele vê quando o vento é contrário. E nem sempre na nossa vida o vento é favorável. Nem sempre o vento empurra a gente. Às vezes o vento é contrário e quer derrubar, e quer fazer a gente recuar, e quer fazer a gente voltar àquilo que já foi conquistado. Só que a Bíblia está dizendo, e eu creio ser verdade, que não há nada que me aconteça que Jesus não esteja vendo. Ele vê. E aí alguém diria, mas Ele só vê? Não. Ele vê e faz alguma coisa. Veja o que diz o texto, vendo-os em dificuldade, veja, na madrugada, Ele vem
em direção ao barco. E faz isso de uma maneira inusitada, impressionante. Vem andando por sobre o mar e vem para passar à frente do barco. Jesus andando no mar é mais rápido do que eles remando no barco com o vento contrário. Porque ele quer passar à frente do barco. Então ele não apenas vê, mas ele vê e age. Você crê. O problema é, nós cremos no discurso, isso é lindo. Mas na fé, isso é verdade? Isso me alimenta? Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Porque essa certeza me faz enfrentar a luta. Essa certeza me faz vencer o obstáculo. É essa certeza que me faz não ter medo de nada. Porque se ele é por mim, quem é contra mim? Quem intentará acusação? E essa certeza é que nos deixa tranquilos, irmãos. Mesmo quando as coisas não vão bem e quando o vento é contrário. E muitas vezes a gente vai experimentar vento contrário. Você que tem experiência na vida, talvez você saiba que a vida não é um mar de rosas sempre, né? Às vezes até está tudo muito bem, mas de repente bate um vento, de repente vem uma tempestade, de repente vem um vento contrário, e você está caminhando numa direção e ele quer te empurrar para trás, ele quer te fazer voltar passos que já foram conquistados, lugares que você já chegou, ele quer te fazer retroceder. Ventos contrários fazem parte da vida de cada um de nós. Mas o que nós temos que fazer? Há uma parte que Deus fará, ele vê e vem. Isso Jesus já mostrou. Mas há uma parte que cabe aos discípulos. E esse verso também é interessante porque ele diz assim, Jesus os viu em dificuldade. E o que eles faziam em dificuldade? Remavam. Remar é a minha parte. Me salvar é a parte de Jesus. Acalmar o mar é a parte de Jesus. Acalmar o vento é a parte de Jesus. Mas a minha parte é remar. Irmão, remar dá um trabalho danado, sabia? Dizem que é um dos melhores exercícios que tem é remar. Né? Mexe com tudo. Você dá uma remada, você fica destruído. Mas é a melhor coisa para fazer. Quando o vento é contrário, não pare de remar. Porque se eu parar de remar, o que acontece? Ao invés de eu voltar 1 metro, eu vou voltar 1 quilômetro. Porque o vento vai me jogar para onde ele quiser. Então a lição para nós é, não pare de lutar. A vida tem luta. Tem gente que fala assim, desisto, jogo tudo para o alto. Já era, me rendo, né? Pronto. Aí o vento vai e te leva mesmo, você vai embora, você não sabe mais para onde vai. Mas a nossa parte é o que estavam fazendo os discípulos, remando. Mas não está andando, não importa, não para de remar, mas está voltando, continua a remar, que se parar é pior. Se parar, piora. E o melhor de tudo isso é que Jesus está vendo, irmãos. Eles não têm nem a consciência de que Jesus está vendo, mas eles não param de remar. Então tem uma lição para a gente aqui. Você tem dificuldade? Você está enfrentando luta? Continua remando. Continua. Não está saindo do lugar, mas é melhor remar do que parar de remar. É melhor lutar do que se entregar. A nossa parte é a luta. A parte de Deus é o milagre. A nossa parte é se colocar à disposição. A parte de Deus é multiplicar os pães. E é isso que nós precisamos aprender. Essa lição precisa ser aprendida. Deus está vendo as nossas lutas. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Não há nada que Deus não conheça sobre nós. Não há uma lágrima que Ele não veja, não há uma angústia que não seja percebida,
Não uma luta que Deus não esteja vendo. O problema é que muitas vezes, por falta de fé, nessa hora nós dizemos, Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus não está nem aí para o que eu estou vivendo. E é assim que muitos fazem e param de remar, e param de prosseguir. E aí, irmãos, o vento leva você cada vez mais para trás. Se você não continuar remando, você vai cada vez mais para trás e vai viver ao sabor do vento. Nós não fomos feitos para viver ao sabor do vento. Nós fomos feitos para lutar. A Bíblia diz, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. E para avançar, eu preciso continuar remando. Eu preciso continuar lutando, eu não posso me entregar, eu não posso me render. E o que o verso 48 diz aqui é que Jesus, então, vendo esse sofrimento todo, vendo essa luta toda, ele vai ter com eles. Ele vai. E ele vai da forma mais impressionante, mais inusitada. Ele vai de uma maneira inimaginável. Ele vai andando sobre as águas. Se alguém te dissesse isso, olha, você pode ir no barco, porque se der algum problema, eu dou uma corridinha até aí. O que você faria? Você ria. Você dizia o quê? Vem de jet ski? Como é que é essa corridinha? É um jet ski que vai te trazer? Não, eu vou andando sobre o mar. Você diria, isso é impossível, né? Qualquer um que escuta isso aí não tem cabimento. Isso é algo impossível. Só que a gente esquece uma coisa, impossível é a especialidade de Deus. É impossível pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar a multidão. Não é impossível? Mas é a especialidade de Deus. A gente esquece que a especialidade de Deus é fazer coisas impossíveis. E faz a nosso favor. Faz por misericórdia de uma multidão que está faminta. Faz pela necessidade que está vendo seus discípulos enfrentarem. Pela luta que está percebendo, eles não desistem, eles remam. Então eu vou ajudá-los. Eu vou me encontrar com eles, nem que para isso eu tenha que fazer o impossível, que é andar sobre o mar. E a Bíblia diz aqui que ele não apenas vai, mas que ele quer tomar-lhes a dianteira. Por que ele quer tomar a dianteira? Porque ele quer se colocar como anteparo para o vento. O vento é contrário, então o vento está batendo na direção contrária ao que o barco está indo. Jesus quer entrar na dianteira para barrar o vento. Para impedir o vento de chegar, continuar chegando para a gente. Que coisa mais maravilhosa que isso, irmãos? Jesus não quer só socorrer, mas ele quer barrar o vento. Ele quer barrar aquilo que está tentando te derrubar. Ele quer ir à frente das nossas dificuldades. Ele quer cuidar das nossas dificuldades. Então, é sempre Deus que vem a nós, na pessoa de Jesus. É sempre Deus que resolve, é sempre Ele que socorre. Por isso a Bíblia diz, o Senhor é o meu socorro, bem presente nas tribulações, bem presente nos ventos contrários, bem presente quando eu estou enfrentando as maiores lutas da minha vida, o Senhor se faz presente. E uma coisa, irmãos, que você pode perceber, Ele sempre vem. Ele nunca falha. Embora a gente às vezes diga, parece que ele está demorando, né? Mas ele vem. Ele não falha. E ele não vai falhar. É só você confiar. É só você encher o seu coração de fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que você ainda não é capaz de ver, mas você tem convicção de que assim será. Essa é a fé que Deus espera encontrar em nós. E quando a gente tem medo, que é uma consequência natural dos problemas que a gente enfrenta, a Bíblia diz que Ele vem para nos dar a paz. Porque o que vai acontecer com todos nós, se enfrentarmos uma dificuldade muito grande, é que aqui não existe super-herói. A gente vai ter medo, irmãos. Vai haver um momento em que a luta é muito grande, que certamente o medo vai chegar ao coração. Só que veja o que a Bíblia diz. Abra comigo em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19 e versículo 20.
João, Evangelho, capítulo 20, verso 19 e verso 20. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Como é que eles estavam naquele lugar? Com medo. Medo dos judeus. Seremos os próximos. Mataram o Senhor, agora vão nos matar também. Medo da própria vida, de perder a própria vida. E aí Jesus vai ao encontro deles. Ressurreto, um milagre, coisa maravilhosa. Chega naquele lugar e o que ele ministra sobre eles? Paz. Paz é a especialidade de Cristo. Por isso ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. E não é como a paz que o mundo pode proporcionar para você, mas é uma paz completamente diferente, porque ela é capaz de acalmar o teu coração no meio da tempestade, no meio dos ventos contrários, no meio do turbilhão de problemas. A paz de Cristo excede o entendimento porque ela faz isso. E Ele deixou-nos isso. Então veja o que diz João 14. João 14, 27. Está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como a dá o mundo. Olha como termina. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é atemorizar? É ter medo. Não tenha medo, porque eu deixei a minha paz para você. A paz que excede o entendimento. Guarde o nosso coração. E ela vai se manifestar exatamente no momento da crise, do medo. Ele diz: mas não se turbe o vosso coração, não se atemorize, porque você tem a minha paz. Você tem a certeza que, se preciso for, até sobre as águas eu ando, para estar diante dos teus problemas e proteger a sua vida e guardar você. Palavra do Senhor para nós, irmãos, para que a gente mude a atitude, mude o procedimento, aprenda de uma vez por todas o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia diz ainda no texto que lemos, agora no versículo 51, depois de Jesus andar sobre as águas, e tão apavorados ficaram eles, que viram aquela imagem tão inusitada, pensaram ser um fantasma. A Bíblia diz no verso 51, e subiu para o barco. Para quê? Para estar com eles. Antes manda eles sozinhos. Agora sobe para estar com eles. Veja, ele não vem ao barco só para fazer o milagre. Não vem ao barco só para resolver o problema. Aliás, a Bíblia diz que Jesus chamou discípulos para estar com eles. Como eu disse aqui ainda há pouco, olhando friamente, Jesus não precisava de discípulos. Tudo que fez podia ter feito sozinho. Não precisava de discípulos. Mas ele os chamou para estar com eles. E ele entra no barco para estar com eles. O mar, queridos, é esse mundo cheio de dificuldade que a gente enfrenta. O barco é a nossa vida, que a gente vai tentando fazer andar nesse mar de lama, né, que nos cerca. E os ventos contrários são as dificuldades que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Só que Jesus quer que a gente saiba que Ele está sempre pronto a entrar no barco para estar conosco. Ele quer estar. A sensação de presença é que é mais importante. Você lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele faz? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é isso? É estar. Eu vou entrar na sua casa para estar com você.
sentar na sua mesa, tomar uma refeição junto com você. Essa presença real, a qual nós hoje temos acesso, porque Ele abriu esse acesso a Deus, é dela que nós precisamos desfrutar. Independente se os ventos são contrários, porque isso é coisa da vida, irmãos. A vida é assim mesmo. É esse barquinho no meio desse mar revolto, essa é a nossa vida nesse mundo. No mundo tereis aflições, como Ele falou. E pode ser que às vezes o vento seja tão grande que a gente fique com medo. Medo de afundar, medo de que não vai dar. Isso é normal, pode acontecer. Os discípulos estavam tão apavorados com aquilo tudo, com aquela luta, remando, não sai do lugar e começa a vir tudo na cabeça, né? E agora, o que vai ser? Vamos ficar aqui, vamos morrer, o que vai acontecer? Isso vai apavorando. E quanto mais você pensa no que você está vivendo, mais apavorado você fica. E naquele clima apavorado, diz aqui o verso 49, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Engraçado que esses discípulos aqui, eles faltava tanta conversão neles, que até fantasma eles acreditavam. Né? Por quê? Porque eles não eram convertidos ainda. Lembra que Jesus disse para Pedro, antes dele negá-lo, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. 3 anos andando com Jesus e não se converteu. Por isso tem gente na igreja aqui há vários anos que não nos converteu, irmão. Eu não acho estranho, não. Infelizmente é uma realidade. A pessoa pode ficar um tempão andando com Jesus e não ser convertido, porque a conversão é uma ação do Espírito Santo. Quando Jesus entrou no cenáculo onde eles estavam reunidos, a Bíblia diz, soprou sobre eles o Espírito Santo, aí eles se converteram. Mas aqui não, aqui ainda acreditava em fantasma, ainda tinha medo, né, de fantasma. Por quê? É imaturidade. Estavam em treinamento, estavam em aprendizado. Mas o clima de pânico era tão grande que começaram a sentir isso. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mas eles ficaram atônitos, apavorados, porque a luta era grande ali. O problema era real e isso realmente apavora o coração. E o medo faz a gente ver fantasma. Sabia disso? Você já teve medo? Você tem medo de escuro? Tem gente que tem medo de escuro. Por que você tem medo de escuro? Porque quando você olha para o escuro, você começa a ver fantasma. Se um gato miar na hora, então, hein? O que você faz? Se você está no lugar escuro e escuta, o que você faz naquela hora? Deus me livre? Só Deus mesmo, né, irmão? Está num breu danado, entrando na cozinha de noite e escuta. Porque o medo apodera-se da gente. Ele faz fazendo a gente imaginar. Ele acaba fazendo a gente ver o que não existe. Fantasma não existe. Amém? Existe fantasma. Não existe fantasma. Mas quem tem medo, vê fantasma. Quem tem medo, vê monstro. Quem tem medo, vê dinossauro, sei lá, vê o que for. Porque é o medo que faz isso com a pessoa. E esse estado é muito ruim, porque faz a gente ver aquilo que não existe e cega a gente para aquilo que existe, que é Jesus. Jesus é real, mas eles não conseguem ver Jesus, eles veem um fantasma. Jesus é o amigo deles, que estava sempre com eles, mas eles olham e não veem Jesus, não conseguem identificar Jesus, porque nunca passaria pela cabeça deles que podia ser Jesus andando sobre a água. Então é assim que a gente fica quando o estado de espírito está dessa forma. Esse medo coloca fantasma na nossa frente, coloca fantasma na nossa cabeça, mas o que Jesus diz a eles, não temais. Não temais é o que ele fala. Tende ânimo. Exatamente o que ele diz naquele versículo de João que eu cito muito aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sei que essa luta está grande. Eu sei que o vento é contrário. Eu sei que o barco está no perigo. Não tema. Tenha bom
ânimo. Anime a sua vida. Pare de ver fantasma. Tire o medo do seu coração, porque quanto mais medo você tiver, mais fantasma você vai ver. Essa é a questão. Mas a fé é a certeza do que eu não vejo. Mas eu sei que existe e eu sei que está comigo. Eu nunca vi Jesus, mas eu sei que Ele existe e eu sei que Ele está comigo. Isso é a fé, né? Agora, sem ela, se você olha para o escuro, você começa a ver fantasma. E eles estavam atônitos porque não compreenderam o que Jesus queria ensinar com o milagre anterior. O texto então termina no verso 51 dizendo: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E aí depois ficaram entre si atônitos, um olhando para o outro. O que é isso? Como é que pode? Ele vem andando sobre o mar. Ele entrou no barco, o vento parou. Não precisa nem mais remar. Parou o vento. Que negócio é esse? Todo mundo atônito, um olhando para o outro, sem saber explicar. E por quê? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. O outro milagre, eles não tinham entendido. Antes, o seu coração estava endurecido. Sabe qual é o problema do homem? É o coração endurecido, irmãos. E esse problema pode dar até na gente que está na igreja. O coração se endurece pelos problemas da vida, pelas lutas, pelos ventos contrários, pelas tempestades. O coração vai empedrando e a gente não entende mais o milagre. A gente não cogita mais o milagre. A gente não conta mais com a presença de Jesus, que é real, porque o coração vai ficando duro. Então Jesus fez mais essa para ver se amolecia aquele coração. Para ver se essa lição pudesse ser realmente aprendida. Então, amados, se eu e você estivermos passando por algo assim, não endureça o teu coração. Creia em Deus. Confie no Senhor. E veja o milagre. Veja sem medo, mas com certeza, com alegria. Desfrute daquilo que Deus tem para você. Compreenda os propósitos de Deus. Veja, aquilo tudo aconteceu porque eles não tinham entendido o milagre anterior. Tudo aquilo foi necessário para terem uma lição. Às vezes Deus está nos dando lição e nós estamos questionando o que está acontecendo. Às vezes Ele está querendo ensinar e ao invés de aprender, a gente está debatendo, a gente está questionando, reclamando do que está acontecendo. Aprenda com Deus. Guarde o teu coração. Ele faz milagres ainda. E o melhor de tudo, Ele vem ao nosso encontro para estar conosco. Você crê? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu não sei se você estava precisando de ouvir essa palavra, mas se ela foi pregada, é porque há um propósito de Deus para a sua vida. E eu sinto o desejo essa noite de orar por você. Orar por você que, quem sabe, no momento está enfrentando ventos contrários. Está enfrentando uma luta grande com a qual você se sente incapaz de lidar, com dificuldades, com coisas que fogem ao teu controle. Quem sabe até o medo tem feito você enxergar fantasma. Se é contigo que Deus está falando, vem aqui à frente para nós orarmos juntos, para nós falarmos com Deus juntos, e entregarmos a Deus essa situação e clamarmos por uma abertura de mente, de coração, para que nós possamos entender o propósito de Deus, entender a lição. Se é contigo que Deus está falando, vem orar junto comigo. Coloque a tua vida no altar de Deus e diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu espero no Senhor. Eu sei da Tua presença. Eu sei que esse vento vai passar. Eu sei que esse mar vai acalmar, porque o Senhor estará comigo. Alguém quer fazer essa oração comigo? Não? Amém. Há pessoas aqui. Glória a Deus. Vamos orar?
Coloque a tua vida diante do Senhor e declare a tua confiança naquele que nunca vai te abandonar, naquele que jamais deixará a tua vida passar em branco, mas naquele que contempla a tua dor e apenas te diz: não temas, tenha bom ânimo, anima o teu coração, acalma o teu coração e espere em Deus. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui em tuas mãos. Tu sabes a luta, tu sabes do vento contrário que eles estão enfrentando, porque antes de qualquer coisa o Senhor tem orado por eles. O Senhor está intercedendo por eles. O Senhor está contemplando lá do alto as dificuldades de cada um dos teus filhos. E eu te peço, ó Deus, que o milagre que só o Senhor pode fazer aconteça na vida dos teus filhos. Que eles sintam a tua presença e não se assustem com ela, Pai, mas creiam que é o Senhor que vem para estar com eles, para junto a eles acalmar o mar dessa vida, dessa tempestade, acalmar o vento que tem tentado derrubar. Sustenta, Pai, os teus filhos, eu te peço. Sustenta os teus filhos, Deus, e renova a fé de cada um. Eu oro juntamente com a igreja por cada um deles, em nome de Jesus. Amém.